O presidente americano Donald Trump afirmou ontem que pode viajar à China em breve e sugeriu a possibilidade de um encontro com Xi Jinping. Trump destacou que os Estados Unidos estão se dando muito bem com a China e que avanços recentes envolvem o aumento do envio de terras raras para o mercado americano. O Tesouro dos Estados Unidos também confirmou novas reuniões com autoridades chinesas na próxima semana para debater tarifas e acordos comerciais. Isso é uma notícia de dimensão muito ampla, por mais que pareça mais um acordo comercial entre os Estados Unidos e outros países, claro, tem a dimensão do principal adversário geopolítico. Vale a pena acrescentar que, nesse contexto, Pequim também suspendeu uma investigação contra a DuPont, uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, em um aparente aceno por presidente americano Donald Trump. Guardem essa notícia, isso também vai ajudar a gente a entender o panorama mais amplo de internacional que a gente cobre na sequência. Agora ainda o seguinte, Trump anunciou um novo acordo comercial com o Japão poucos dias antes do prazo final de 1º de agosto. Aquele mesmo que vale para o Brasil também está valendo para uma série de outros países que têm feito anúncios a respeito de tarifas. Isso envolve uma série de questões desde a abertura do mercado japonês, produtos agrícolas, peças automotivas, até um investimento japonês de 550 bilhões de dólares, com B de bola nos Estados Unidos, dos quais 90% do lucro ficam com a América, com o lado americano. Ainda tem Indonésia e Filipinas concluindo acordos comerciais com os Estados Unidos. A gente aguarda para ver como é que fica com o resto dos países. Cada caso é um caso. 1º de agosto, então, para muitos países, é a data onde chega a imposição das tarifas. Outra coisa, enquanto a gente está falando de Estados Unidos, internamente o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico dos Estados Unidos anunciaram que atletas transgênero não poderão competir nas equipes femininas das Olimpíadas de Los Angeles em 2028. É uma decisão que segue ordem do presidente americano e reconhece apenas o sexo biológico como critério, então, para participação esportiva. A política foi comunicada a todas as federações esportivas americanas, que vão ter que adaptar as regras. Atletas trans vão poder competir apenas em categorias ou masculinas ou mistas, bem, naquela que seja a categoria do seu sexo biológico congênito. Segundo o comitê, a mudança tem como objetivo garantir justiça e segurança nas competições femininas. Agora a gente parte para o leste da Europa com a Ucrânia. No leste europeu, milhares de pessoas protestaram em Kiev e outras cidades da Ucrânia pedindo ao presidente Volodymyr Zelensky que vete uma lei polêmica aprovada pelo parlamento que restringiria a independência dos órgãos de combate à corrupção. A gente tem aqui as imagens, então, dos protestos na Ucrânia que vocês estão vendo do meu lado. Protestos, então, quanto a essa legislação que ampliaria o controle da Procuradoria-Geral da República. Bem, não é exatamente o nome do mesmo órgão que o Brasil, mas o órgão que cumpre a função de Procuradoria-Geral sobre as investigações da Agência Nacional Anticorrupção e da Promotoria Especializada em Combate à Corrupção. Tem crítica interna e internacional por uma medida que, como é comentado nesses protestos e por outros analistas, pode enfraquecer o combate à corrupção na Ucrânia. Aí a crítica que vem externamente é mais relevante pela questão da União Europeia. O combate à corrupção no leste da Europa é comumente um ponto nevrálgico, um ponto central do debate sobre a pessoa, ou melhor dizendo, o país, ter adesão à União Europeia, mas ainda tem questão a mais quando a gente fala disso com a Ucrânia. É uma questão quando a gente fala de imensos transportes, imensas licitações para a questão de armas entrando no país. Agora, tem uma questão no parlamento da Ucrânia nas manchetes, outra no parlamento russo. Olha só, o parlamento russo aprovou ontem, no mesmo dia, um projeto de lei que prevê punição para quem pesquisar na internet informações consideradas, aspas para o projeto, extremistas. A medida agora vai seguir para a sanção, então, do líder Vladimir Putin, impõe multas para quem acessar conteúdos proibidos, incluindo grupos de oposição, movimentos LGBT também. O texto ainda proíbe a publicidade de VPNs, tornando o uso um agravante em eventuais infrações. Então, pode ser punido por pesquisa online. Se estiver pesquisando com VPN para evadir a situação, é mais um grau que acrescenta aí de punição para a pessoa. A proposta gerou críticas até de aliados do Kremlin e provocou alguns protestos em escala limitada em Moscou, com detenção de manifestantes e jornalistas nos protestos. Para a gente encerrar com uma nota positiva, então, o nosso giro de hoje, a gente tem o seguinte. Aí já faz 2 dias, mas parte da nossa missão aqui, além de te informar e te inspirar, isso foi na segunda-feira. Olha só, um caça da Força Aérea caiu sobre uma escola em Bangladesh, país do sul da Ásia, ali vizinho da Índia, e causou um enorme incêndio. Mas a história é a seguinte, a professora Maherin Choudhury, de 46 anos, entrou repetidas vezes em uma sala tomada pelo fogo para salvar alunos, mesmo enquanto as roupas dela estavam em chamas.
A professora Maherini, então, se recusou a abandonar as crianças. Resgatou pelo menos 20 delas antes de morrer devido às queimaduras. O acidente matou pelo menos 29 pessoas. A maioria eram crianças, o piloto também estava entre as vítimas. Uma história, claro, muitíssimo triste, e a gente deixa aqui o luto por uma coisa tão trágica, mas fica a inspiração, então, do sacrifício dessa professora para salvar os alunos. Vocês veem a imagem dela aqui na tela ao lado.